Já começou, hein? E eu louvo a Deus por isso, sabe, queridos? É maravilhoso quando Deus ele coloca algo no nosso coração. Eu estava vendo o bispo ministrar aqui a palavra de Deus, e a nossa amizade já está indo para mais de 10 anos já, hein, bispo? Para mais de 10 anos. E eu vou falar um negócio para o senhor, viu, bispo? O quanto eu diminuí nesse tempo. Sabe, queridos, antigamente, queridos, eu achava que eu tinha que andar com pessoas que me colocassem para cima. Mas eu entendi que não, queridos, que o melhor é você andar com pessoas que te ensine a chegar no pó, que te ensine a se curvar, a descer cada vez mais da presença do Senhor. E o bispo Haroldo, ele tem sido esse irmão, esse amigo na minha vida, que me ensina cada vez mais, com esse jeito dele, humilde, simples, a ser o menor, a ser servo de todos. Eu lembro que uma vez nós estávamos almoçando num restaurante muito bom, ele me convidou, falou: pastor, nós vamos almoçar num restaurante bom. E eu estava conversando com ele, né? E eu falei assim: ô bispo, o senhor que está há bastante tempo, eu estou no comecinho aí da caminhada, às vezes não dá a sensação que a igreja não quer mais ouvir a gente, que a igreja quer coisa nova? Aí a gente estava comendo, né? Aí ele, com a sua grande sabedoria, ele falou bem assim para mim: pastor Rubens, deixa eu falar algo para você. Está vendo aqui onde nós estamos almoçando? Olha só que coisa boa, né? Tem aqui uma carne assada maravilhosa, tem um prato maravilhoso, umas comidas diferentes. Aí ele perguntou bem assim: é bom isso, mas isso não é o que nos sustenta. O que nos sustenta, pastor Rubens, é o arroz e o feijão do dia a dia. Então nunca se sinta assim. Entenda uma coisa: o que vai sustentar aquela igreja, se Deus te colocou lá, o que vai sustentar aquela igreja é o que Deus tem mandado pelos pastores através de lá. Sabe, queridos, e é isso que eu tenho aprendido cada vez mais, queridos. Aprendido cada vez mais. Entender que o nosso propósito é servir. É servir. Sabe? E lembrando, essa semana alguém me viu ministrar aqui, e eu falei um pouco sobre chamado. E aí me perguntaram: pastor, quando você teve o chamado a ser pastor? E aí me fez lembrar, né, queridos? Eu falei: ué, mas eu nunca tive um chamado de Deus para ser pastor. Ele falou: não, mas o senhor não teve um chamado para ser pastor? Eu falei: não, nunca tive um chamado de Deus para ser pastor. E eu fui compreender isso nessa ministração que Deus me deu, nessa palavra que Deus me deu, que o bispo ele passou para mim o tema, e Deus falou grandemente comigo. Aí eu estava meditando nisso. Aí ele falou: mas você teve um chamado? Tive um chamado. Eu lembro até hoje. O chamado que eu tive foi num sonho em que o pastor Orides me chamava para fazer alguma coisa na igreja. E de repente eu ouvi uma voz, e eu tive o discernimento que era Deus. E essa voz falou bem assim: você vai fazer o que Ele quer, você vai aceitar o convite dEle, e você vai ficar do lado dEle para servi-lo. Então o meu chamado, queridos, não foi para ser pastor, não foi para ser cantor, porque não foi para ser músico. O meu chamado, queridos, foi para ficar do lado do meu pastor e servir ele até o final. Esse foi o meu chamado, queridos, né? E eu cumpri o chamado. Eu acredito que Deus, na sua infinita misericórdia, falou: já que ele cumpriu o chamado dele, deixa ele ser pastor. Sabe, queridos, entenda uma coisa, queridos, entenda uma coisa: Deus, ele sempre vai te chamar para servir. Sempre vai te chamar para servir. Sabe? E eu louvo a Deus por isso, queridos. E eu vendo o bispo Haroldo ali ministrar, é o que Deus colocou no meu coração. Você sabe por que a igreja não cresce? Você sabe por que a igreja não cresce? Porque as pessoas não querem servir umas às outras. Porque as pessoas começam a fazer os ministérios brigarem, discutirem. Um quer ser melhor do que o outro, um quer estar na frente do outro. Não tem aquela sensibilidade: meu irmão, eu estou aqui para te servir. Eu vou fazer o que for necessário para que você cresça e que eu diminua. Porque no reino de Deus, os maiores são os menores. Sabe? E o bispo, ele pregando ali, eu falei: nossa, como que... Porque eu sinto, bispo, é isso que Deus coloca no meu coração como pastor. Comunhão, 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 comunhão. E como que nós vamos gerar comunhão? Servindo. Por exemplo, você quer gerar comunhão na sua família, o que você vai ter? Você vai ter que servir um jantar, servir um churrasco, servir um café, servir um almoço. Você junta a sua família e você tem aquela comunhão maravilhosa.
Sabe, queridos, e essa palavra que Deus colocou no meu coração, o bispo ele me deu aqui o tema da ministração: intimidade na comunhão. Não tem como, queridos, nós temos intimidade com Deus se nós não temos comunhão uns com os outros. Uns com os outros. Se você está num ambiente familiar, onde tem briga, discussão, onde tem raiva, não fica aquele ambiente hostil, chato? Se você está num ambiente da igreja também, onde tem brigas, discussão, divisão, fica aquele ambiente chato. Agora, quando você tem no seu coração uma disponibilidade a servir, não importa, queridos. Você não fica chateado, você não fica magoado. Por quê? Porque você entende no seu coração que você está ali atendendo o chamado que Deus tem para a sua vida, que é servir. Sabe, queridos, e eu louvo a Deus por isso, queridos, né? E aí Deus ele me deu essa mensagem. Eu falo que ele me deu essa mensagem porque eu fiquei maravilhado. Eu espero que eu consiga passar para vocês aqui aquilo que Deus colocou no meu coração, queridos. Sabe, e eu meditando nessa palavra, queridos, Deus ele falou algo comigo a respeito do ministério de Jesus, né? Jesus ele poderia ter formado pregadores isolados, ele poderia ter formado líderes, tanto que vai ser difícil você achar na palavra de Deus a palavra líder. E às vezes nós sofremos muito, por quê? Porque nós queremos ser líder, sabe, queridos? E Deus nos chamou para servir. O reino de Deus é para aqueles que servem. O reino de Deus não é para aqueles que lideram, é para aqueles que sabem servir, queridos. Sabe? E é essa vontade que Deus quer. Deus quer pessoas à frente, servas. Deus sempre vai colocar servos à frente, sabe? Mas ele escolheu o quê? Formar uma família. Foi isso que ele formou. Jesus, ele mostrou para nós que Deus ele se manifesta na união. Isso aqui, queridos, não é nem a introdução, é só uma coisa que eu quero dizer para vocês poderem guardar aí. Sabe, ele não chamou discípulos para andarem sozinhos, ele chamou para andarem juntos. E o maior problema das pessoas, queridos, é querer andar sozinho, sabe? Jesus não chamou pessoas para terem apenas fé pessoal, ele chamou para viverem vida compartilhada. A palavra de Deus, Marcos 13, lá 14, diz que ele designou 12 para estarem com ele. Ele designou 12, para quê? Para estarem com ele. União, comunhão, sabe, queridos? Intimidade. Ele não disse para aprenderem somente, disse para estarem juntos. Eles viajavam juntos, comiam juntos, dormiam juntos, aprendiam juntos, enfrentavam crises juntos. E antes de enviá-los a pregar, o que ele fez? Ele ensinou a convivência. O primeiro treinamento espiritual dos discípulos, queridos, não foi pregar, foi conviver. Por isso, queridos, que a letra mata. Porque a partir do momento que você fica inteligente, fica insuportável conviver com você. E é por isso que nós temos que tomar cuidado. Muitas vezes, queridos, nós temos que ter aquela sabedoria de quê? De encaixarmos no nível das pessoas para poder ter convivência, para poder ter relacionamento. Não queira ser mais inteligente do que seu irmão. Às vezes seu irmão não quer uma pessoa inteligente, ele quer um amigo. Às vezes sua pessoa não está interessada que você explique a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Ele só está interessado que você ensine o que é o amor de Cristo, dando um abraço. E é por isso, queridos, que essa palavra queimou no meu coração de uma forma sobrenatural. Sabe, queridos? Então o primeiro foi o quê? Foi conviver. Deus, queridos, ele estava ensinando que a presença dele, ela se sustenta em relacionamento. Ele sempre enviou de 2 a 2, né? Lucas 10, 11, o Senhor os enviou de 2 em 2. Se o poder estivesse apenas na unção individual, queridos, ele enviaria um por vez. Mas Jesus, queridos, ele não libera missão sem vínculo. Ele não libera a missão sem vínculo. Ele não vai te abençoar, ele não vai te prosperar se você não tiver um vínculo com ele. Um vínculo de amizade, um vínculo de humildade, né? Para que ele vai te fazer grande se você não está disposto a largar a mão de tudo, né? Uma vez eu estava orando e Deus ele falou comigo, a igreja ficou até preocupada. A igreja até achou, eu não soube me expressar aqui, a igreja até achou que eu estava saindo da igreja. Por quê? Porque Deus ele falou comigo. Deus falou, não se apega não, viu? Porque a qualquer momento eu tiro você daí e levo para outro lugar. Você é meu servo.
Agora não fica se apegando com essas coisas não, viu? Se apega não. Aí eu falei para a igreja: pastor, está acontecendo alguma coisa? A gente magoou o senhor? Vocês magoam eu direto, só. Estou brincando, vocês são uma bênção na minha vida, só. Vocês são uma bênção. Sabe, queridos, reino, queridos, ele não é sustentado por dons. Preste atenção. Deixa eu falar um negócio para você, pastor, pastora, líder, obreiro. Não peça pessoas capacitadas de dons. Peça pessoas que estejam dispostas a servir. Pessoas que estejam dispostas a se relacionar, a amar. Sabe, queridos? E isso é a grandeza de Deus, queridos. O milagre não dependia apenas da fé pessoal, dependia de um ambiente de união, um ambiente de unção, sabe, entre eles. Então, queridos, eu quero dizer para você que hoje eu tenho plena convicção de que você já começou a receber um alimento, aquilo que você precisa, sabe, para estabelecer a tua fé e para Deus ser encontrado na sua vida e tudo na sua vida começar, queridos, a se diminuir na presença de Deus, mas crescer aqui na terra, queridos. Sabe, tudo que você precisa. Às vezes a gente acha, e você vai ver isso na nossa palavra, que a gente precisa de um culto poderoso, né? Ou a gente precisa de uma pregação poderosa, cheia de poder. Ou a gente precisa ir ao monte buscar poder de Deus. Não, queridos. Você vai entender nessa ministração que o que a gente precisa é estar perto de gente, é amar gente, é andar com gente. Porque deixa eu falar um negócio para você. O que Deus ama, queridos? Por que Jesus entregou a vida dele? Deus, ele ama, queridos, pessoas. E Deus, ele estabeleceu uma igreja para que a igreja sirva. Está vendo esse mundão aí fora, queridos? Eles estão hoje aí festejando a festa da carne, mas Deus ama esse mundão. E Deus, queridos, nos deu a responsabilidade de levar o amor de Cristo até eles. Então ame as pessoas. Amém? Eu quero iniciar, queridos, essa ministração. Abra sua Bíblia em Salmo 133. Salmo 133. Nós vamos ler do verso 1 ao 3. Olha só o que diz a palavra de Deus, queridos. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, ao qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Você quer viver muito? Você quer ser abençoado para o Senhor? Aprenda a conviver com pessoas. Aprenda a amar pessoas. Aprenda a ter relacionamento com pessoas. Sabe, queridos? Invista isso na sua vida. Eu vou ler na versão aqui, queridos, essa versão que eu gosto, da NBV, que ela diz o seguinte, como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. Essa união é como óleo perfumado derramado sobre a cabeça de Arão, escorrendo pela barba até a bainha da roupa do grande sacerdote. Essa unção perfeita é como o orvalho que cai sobre o monte Hermon e desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor derrama a sua bênção e dá a vida eterna. Sabe, queridos, quando você decide viver em união, você vai ter experiências, queridos, que nem sempre você vai conseguir explicações para isso, né? A gente sabe que tem pessoas que oram, jejuam, conhecem a Bíblia, mas diz, né? Eu sinto Deus, mas ainda falta alguma coisa. Nós vivemos momentos assim. Aqui dentro da igreja tem alguma pessoa com essa do pastor, eu sinto a falta de Deus, porque realmente nada dá certo da minha vida, só. E é realmente, queridos, a gente sente falta de Deus, porque a tendência quando você sente falta, quando você tem Deus na sua vida, não significa que você não vai ter problema, mas pode ter certeza de uma coisa: nenhum dos seus problemas vai te derrubar, porque Deus é contigo, Ele vai te fortalecer e você vai vencer todas as dificuldades, sabe?
Então, queridos, hoje não falta culto, não falta ambiente de comunhão, né? Mas Deus, queridos, porque Deus não apenas se manifesta em devoção individual. Deus, Ele se revela plenamente, queridos, em relacionamento. Se hoje eu estou aqui, queridos, foi porque através de um relacionamento me apresentaram Jesus. E eu lembro quem me apresentou Jesus até hoje. Eu nunca vou esquecer o nome desse jovem. Eu na época tinha 20 anos de idade, ele tinha 15 anos, queridos. E eu comecei a trabalhar numa empresa e ele trabalhou de jovem aprendiz. E ele começou a pregar para mim. O Serginho, a qual eu chamava ele de forma carinhosa, era o apelido dele. E ele falava bem assim: Rubens, você não conhece Jesus, mas você tem um coração tão bom, rapaz. Ele falou bem assim: quando você se converter, ele falava desse jeito para mim: quando você se converter, Deus vai usar você de uma forma sobrenatural, porque o seu coração é bom. Aí eu falava: que converter o quê, Serginho? Não existe nada disso não. Sabe, queridos, então foi a amizade. E aí ele me chamava para ir para a igreja. Só que aí ele decidiu ir num relacionamento mais fundo e ficava insistindo. Aí até que eu falei bem assim: vou parar esse moleque para. Então vamos fazer o seguinte: você sai comigo aí uma noite, nós vamos para Gandá e depois nós vamos para a sua igreja. Só que a presença de Deus estava na vida do Sérgio, querido. A gente saiu, não deu nada certo aquela noite. Eu até falei para ele, você não traz sorte não, vamos embora. Aí, como meu pai sempre me ensinou a ser uma pessoa de palavra, ser um homem de palavra, aí eu falei para ele: Sérgio, agora eu vou ter que ir lá na sua igreja. E foi nessa ida da igreja dele, queridos, que eu tive um encontro com Deus e me converti. Então é relacionamento, queridos. Por isso que é importante você se relacionar com pessoas. Eu tenho dificuldade, queridos. Tem muitas pessoas que têm dificuldade de se relacionar, mas nós precisamos nos relacionar. Nós temos que abrir o nosso leque de relacionamento. Às vezes a gente fica preso só em alguns relacionamentos e a gente tem que tomar cuidado, porque esses poucos relacionamentos muitas vezes nos impedem de nos relacionarmos com outras pessoas. Sabe, queridos, o cristianismo moderno, queridos, infelizmente ensinou muitos a buscarem a Deus sozinhos. Mas a Bíblia sempre mostrou Deus sendo encontrado em um povo. Por isso, queridos, que nós temos que ter comunhão. Por isso que eu aconselho a igreja, eu falo com a igreja aqui todo domingo: chegue mais cedo no culto, passa no mercado, compra um pãozinho. E às vezes os irmãos me escutam, bispo, porque aí chega à tarde tem um monte de pão aí. Chega mais cedo, compra um pãozinho, vamos sentar na mesa, vamos conversar com os irmãos. Para que deixar para chegar na hora que o culto está começando? E para ir embora a mesma coisa, vamos conversar um pouco, vamos ter a comunhão, porque é isso que nos sustenta, queridos. E eu aprendi a viver assim no cristianismo, e é isso que me sustenta, porque muitas vezes nós não temos tempo no culto de fazer amizades. Porque o culto é um momento de adoração, é um momento que nós vamos louvar, ouvir a palavra de Deus. Mas, queridos, em dificuldades do dia a dia, o que vai nos sustentar? Aquela amizade que você tem com o irmão. Que nem, por exemplo, teve um tempo atrás que eu estava lá em Minas Gerais. Aí minha esposa veio com o carro, no meio do caminho ela parou para comprar um pão. Aí foi ligar o carro, não funcionava, a bateria foi para o espaço. Rapidinho ela que ligou aqui na igreja, os irmãos foi lá, pegou: não, pastora, pode ficar tranquilo, deixou ela aqui. Falou: pastora, pode ficar tranquila, o seu carro é bateria, já vou levar ele para trocar a bateria para ficar bom. E eu longe, queridos, e os irmãos cuidando da minha família aqui. Por quê? Por causa da comunhão, por causa do amor. E é isso, queridos, que agrada a Deus. Sabe, nós temos que tomar cuidado. Olha só, para o exemplo, queridos, Pentecostes não aconteceu com alguém orando sozinho. Tinha uma pessoa orando lá, sozinho, na sua solidão. E aí de repente, não foi assim que aconteceu. Sabe, queridos, aconteceu com 120 pessoas junto no mesmo lugar e no mesmo coração. A palavra de Deus em Atos 2, 1, 2. Você pode ficar tranquilo que o Felipe ele é rapidinho e ele vai colocar aqui no telão. Diz assim: havia chegado o dia de Pentecoste, quando os crentes se reuniam todos no mesmo lugar. Naquele dia, de repente, veio do céu um som semelhante ao rugido de um poderoso vendaval, que encheu toda a casa onde estavam assentados.
Sabe, queridos, Deus ele não mudou. E Deus ainda hoje ele se revela aonde existe comunhão. E o inimigo sabe disso. E ele vai fazer de tudo para que isso não aconteça no nosso meio. Porque o dia que nós nos unimos de fato, queridos, ninguém segura a igreja de Cristo. Ninguém segura a igreja de Cristo. Às vezes você não vai entender o que eu vou falar aqui, mas o bispo vai entender. Não é ruim, bispo, quando na igreja a gente vê uma divisão? Nós como os pastores não dá aquela chateação, aquela mágoa, aquela tristeza. Sabe, queridos? E às vezes gera problema que dura tempos, né, bispo? Problemas que duram tempos. Porque simplesmente, queridos, nós decidimos fazer aquilo que a gente quer, que nem o bispo falou aqui. A gente não quer louvar a Deus, a gente quer ser louvado. A gente não quer entregar o melhor para Deus aqui, a gente quer entregar o melhor para a gente aparecer. Só que isso sempre vai ter problemas na pessoa, por quê, queridos? Porque o evangelho vai tratar assim o nosso ego, o nosso caráter, e muitas vezes nós vamos ter que dobrar o nosso joelho, porque Cristo fez isso, queridos. E por que nós não podemos fazer isso? E hoje, queridos, nessa ministração, eu não vou demorar muito, eu vou ser breve. Hoje nós vamos entender que há níveis num relacionamento com Deus que podemos desfrutar só através da união. Só se nós estivermos juntos. Por isso que nós, queridos, precisamos amar a igreja. Quando eu falo amar a igreja, queridos, é amar os nossos irmãos, principalmente aqueles que pentelham com a gente, né? Principalmente aquele que pentelha. Estava ali no café ali, daqui a pouco numa mesa bem de frente à minha, sentado lá, um palmeirense e um corintiano se abraçando. Isso é cristianismo, queridos. Isso é cristianismo, né? Você vê dois, eu acho que só tem os dois aqui com a camiseta. Foi os dois, sentou justo na mesma mesa, né? Isso é cristianismo, queridos. Um gosta de ser chamado de porco, eu não entendo essas coisas, mas é porco. O outro gosta de ser chamado de que é urubu, ou é gavião, sei lá. É o quê? Então é um porco e outro é gambá. Aí não dá certo não, que sai fora desse trem aí, pelo amor de Deus. Ah, não dá certo não. Então, queridos, há níveis de Deus que só podem ser desfrutados juntos. Entenda uma coisa, queridos: se você não aprender a amar o seu irmão e andar com ele, vai ter níveis no seu relacionamento com Deus que você nunca vai chegar, você nunca vai desfrutar, você nunca vai entender. Entenda, queridos, Deus ele não se manifesta no isolamento. Deus ele se manifesta na unidade. Não é isolamento, é unidade, queridos, né? A palavra de Deus em Gênesis capítulo 2, 18 diz o seguinte, ó, preste atenção. Depois disse o Senhor Deus: não é bom que o homem fique... Foi a primeira coisa que Deus falou que não era bom na Bíblia. Deus não falou o pecado não é bom, falar mal não é bom. O que Deus falou que não é bom aqui? Aí Deus fala bem assim: vou fazer para ele companheiro, uma auxiliadora que lhe corresponda. E isso é verdade, que depois que você casa, você nunca fica sozinho. Aonde você está? Que hora você chega em casa? Você já comeu? Você já comeu? E o homem às vezes procura solidão, né? É bom ficar sozinho às vezes, né? Não, deixa eu ficar sozinho um pouquinho, pelo amor de Deus. Não, Deus me fez para não deixar você sozinho. Então a primeira coisa que Deus declarou não ser boa, queridos, não foi o pecado, foi a solidão.
Por quê? Porque o isolamento, queridos, ele enfraquece a imagem de Deus em nós. O isolamento, ele enfraquece. Nós cantamos aqui um louvor, depois que o bispo ministrou, o nosso general é Cristo. É tão bom cantar esse louvor quando a igreja está cheia, né, Dani? Então dá diferença, querido. Imagina só a Dani aqui com o ministério de louvor cantando e só uma pessoa aí. Ah, eu vim adorar o Senhor, só uma aí. Não vai ter graça. Apesar que nós vamos adorar, vamos cantar, mas não vai ficar tão bom com todos juntos, né? Então, queridos, por que o isolamento, ele enfraquece a imagem de Deus? Né? Porque nós fomos criados à imagem de um Deus que vive em comunhão. Pai, Filho e Espírito Santo. Então por isso que nós temos que tomar cuidado, queridos, porque quem vive ofendido vive distante da presença. Quem vive sozinho espiritualmente seca por dentro. Quem sempre sai da igreja antes de criar vínculos nunca irá experimentar o que é ter uma família espiritual. Eu estava contando aqui, bispo, a semana passada, o meu pastor, eu ia na casa dele, teve um dia, nos últimos dias que a enfermidade dele estava se agravando, constantemente eu estava lá, né? E aí eu falei, pastor, engraçado uma coisa, eu gosto de vir tanto na casa do senhor, na sua casa, acontece uma coisa engraçada. Aí ele falou, o que, Rubens, o que acontece? Pastor, toda vez que eu venho na sua casa tem uma melancia, e eu amo melancia. Aí ele falou, é por isso que tem, eu não gosto muito de melancia. Toda vez que você vem, eu ligo para o rapaz ali do sacolão e peço para ele trazer uma melancia. Então, queridos, comunhão é isso. Você imagina o pastor Orides ali, queridos, doente, se tratando, cuidando. Qual que era a preocupação dele? Proporcionar algo que eu gostava no momento que eu estava com ele. E é isso que nós temos que fazer. Todos os encontros que nós tivermos, queridos, nós temos que compreender isso. Nós temos que proporcionar algo que as pessoas gostem. Nós temos que servir as pessoas. Nós temos que parar com esse negócio de usar os nossos encontros para fazer clubinhos sociais, para poder separar pessoas, falar mal de pessoas, se levantar contra pessoas. Às vezes eu gosto de sair, mas eu confesso para você que às vezes quando eu vou num lugar que tem muitos irmãos, eu fico preocupado. Por quê? Porque às vezes eu estou naquele lugar, eu estou para curtir, eu estou ali para brincar, para me divertir. Aí os irmãos querem conversar sobre igreja, sobre o culto, sobre não sei o que. Não, irmão, isso aí a gente conversa lá na igreja. Aqui nós vamos divertir, vamos jogar bola, vamos entrar na piscina. Sabe, queridos, e a gente precisa ter esses momentos de comunhão. Um momento de comunhão agradável é aquele momento que você serve o seu irmão, que você cuida do seu irmão, que você agrada o seu irmão. Nós estamos vivendo dias terríveis, queridos, a qual a humanidade só trata bem quando alguém pode oferecer algo bom. E nós, queridos, temos que tratar as pessoas bem por amor. Por amor. Por amor. Às vezes você sabe que seu irmão gosta de uma melancia, chame ele para casa. Mas aí, pastor, comprei uma melancia aqui, pastor, ficou o dia todo na geladeira. Você não quer vir aqui acabar com ela? Acabo, queridos. Uma melancia eu acabo. Acabo com uma melancia. Sabe, queridos? Então nós temos que tomar cuidado com isso, né? Às vezes as pessoas falam, a minha fé é só entre mim e Deus. Tem gente que é assim, queridos. A minha fé é só entre mim e Deus, né? Deixa eu falar um negócio para você, queridos. Na maioria das vezes que Deus falou comigo ou fala comigo foi através de pessoas. Tem um momento que Ele fala, quando eu falo assim, às vezes eu falo bem assim, Deus me falou, né? Na sua cabeça você acha que veio uma voz e falou comigo? Não, queridos. Por exemplo mesmo, Deus falou comigo da ministração do bispo Haroldo. Deus falou comigo, esse é o caminho. Continue firme, a igreja precisa ter comunhão, a igreja precisa de servos, pessoas que estejam dispostas a servir. Sabe, queridos, o que adianta, queridos, a gente fazer parte
de uma igreja grande, que não tem união, que não tem amor, que não tem comunhão. Eu prefiro, queridos, ficar sempre na igreja pequena. Tem um pastor que eu amo muito, já tive o privilégio de conhecê-lo pessoalmente, e aconteceu algo com ele. Ele teve 3 filhos, né? É lógico que eu falando, eu não vou citar nome, mas você vai conseguir saber quem eu estou falando. E eu falei para Deus, na hora que eu vi isso, eu falei: Senhor, eu tenho minhas 2 filhas, Senhor. Senhor, eu não quero que lá na frente minhas filhas se dividam. Uma caminha para um lado, outra caminha para o outro. Eu quero que os meus filhos caminhem juntos. Se o Senhor vê que algo na minha vida vai correr para que haja divisão na vida dos meus filhos lá na frente, Senhor, não deixa acontecer não. Tira isso de mim. Mesmo que seja um negócio que vai me dar tranquilidade, vai me dar paz, vai me dar condição, eu não quero. Eu prefiro viver uma vida toda passando luta, dificuldade, né? Se esse for o preço necessário para que as minhas filhas lá na frente, uma cuide da outra, eu estou disposto a pagar esse preço. Agora, se houver divisão na minha família, Senhor, não deixa acontecer. Não deixa acontecer. Sabe, queridos, você imagina, queridos, um pai, o quanto é triste para um pai ver um filho caminhando para um lado, outro filho caminhando para o outro, os filhos não se perdoam, um não concorda com o outro. Aí você entende o que é a dificuldade de ter Cristo nas nossas vidas. Porque quando nós temos Cristo, queridos, nós conseguimos, queridos, viver no nível das outras pessoas. Cristo conseguiu viver no nível de Tiago e João, que queria o quê? Um sentado do lado direito, outro do lado esquerdo. E o que Cristo fez? Lavou os pés. Vocês querem sentar do meu lado? Vocês querem fazer o que eu faço? Então lave os pés uns dos outros. Cuide uns dos outros. Carregue a sua cruz. Você está disposto a carregar a sua cruz? Sabe, queridos, então nós temos que tomar cuidado com isso. Então, queridos, isso não é espiritualidade. Minha fé é só entre mim e Deus. Isso não é espiritualidade, queridos. Isso é autopromoção emocional. A pessoa, ela está se promovendo. Não, porque quando eu oro, Deus fala comigo. Quando eu busco a Deus, Deus fala comigo. Mas o que Deus está falando com você está gerando comunhão ou está gerando divisão? Você se acha melhor do que as outras pessoas ou não? Não adianta, queridos. O problema é esse, queridos. O problema é que nós, muitas vezes, não queremos. Nós queremos crescer, mas não queremos proporcionar o crescimento para outras pessoas. O meu ministério, queridos, é esse. Deus já deixou claro para mim. O meu ministério é proporcionar crescimento para outras pessoas. E Deus precisa de pessoas assim, queridos. Uma vez Deus falou para mim: cuida dessas crianças, porque no meio delas tem uma aí que eu vou usar e eu vou fazer grande. Só que Deus, ele é tão maravilhoso que ele não fala qual, então tem que cuidar de todas. Todas vão ser abençoadas, mas tem um aí que vai ser aquele que está na fila e um vem tal, e ele vai para frente. Sabe, queridos? Então, às vezes é isso, é o nosso ministério como igreja, é isso. O nosso ministério, queridos, não é para adquirir bens, não é para se matar de trabalhar. O nosso ministério, queridos, é formar a nossa família em Cristo e ganhar almas para Jesus. Você está investindo tempo em quê? Em coisas perecíveis ou coisas eternas? Olha só o que a palavra de Deus diz em Atos 2:44. Todos os que criam estavam juntos e unidos e tinham tudo em comum. Tudo em comum. Sabe? Eles não apenas acreditavam na mesma coisa, queridos, eles viviam juntos. Como que nós vamos viver juntos como igreja, se nós temos 2, 3, 4, no máximo cultos por semana, e quando vamos para o culto, chegamos tarde?
Será que isso é conviver junto? E o culto, queridos, é uma coisa maravilhosa. Às vezes eu fico vendo aqui no culto, bispo, como que a igreja une famílias. Por exemplo, eu e meus irmãos, a gente não frequenta a mesma igreja, né? Então eu vejo meus irmãos às vezes uma vez a cada 15 dias. E eu vejo famílias, eu vejo aqui famílias, tem pai, mãe, filho, tio, tia que se vê aqui na igreja. Aí você vê aqui na igreja, se encontra o pai, às vezes o filho dá um abraço: ô filho, como é que você está? Tudo bem? Tudo tranquilo? E está aqui, conversa um pouquinho lá. Ô filho, depois do culto vamos lá para casa, vamos. Sabe, queridos, esse é o propósito de Deus. Por isso que nós temos que nos unir cada vez mais em família e vivemos como família. Família dá problema? Dá problema, Kleber? Família, às vezes. Mas é bom demais, não é? Não é bom? É a mesma coisa igreja. Igreja dá problema, pastor Eunice? Será? De vez em quando dá problema? A senhora que já foi pastora? A senhora é pastora, né? A senhora já foi pastora, presidente de igreja, né? Dá problema, queridos. Mas é onde o Senhor ordena a bênção. É onde Ele dá vida. Onde Ele cura e restaura. Às vezes você está se sentindo doente. Pastor, eu estou doente. Está doente? Faz um propósito com Deus. Fala: não, eu vou chegar mais cedo na igreja, vou ajudar o Manuel a fazer um café, vou levar um pãozinho para o Manuel, vou tomar um café junto com ele. Aí você pergunta para ele a hora que ele chega: cadê? Manuel, se alguém quiser ajudar você a fazer café e tomar um café com você, o culto começa que hora? 9h30. Que hora que a pessoa tem que chegar na igreja, Manuel? Não, Manuel, 7h30, né, Manuel? 7h30, né? É 7h30, né, Maiara? Aí, ó. É isso mesmo, queridos. 6h30. Se eu falar um negócio para você, você não acredita. A comunidade núclea, domingo, o culto é 9h30. 6h30 ela já está aberta. Sabe, queridos? Por quê? Porque nós lutamos para isso. Nós temos que proporcionar o ambiente para comunhão, queridos. Como é que Deus nos dá um negócio desse aqui maravilhoso, uma cozinha grande? O bispo Haroldo deu uma mesona para nós de inox, né, bispo? Né? Aquela mesa, né, Manuel? A mesa abençoada, o bispo Haroldo deu para nós. Nós colocamos na cozinha lá e a gente gosta de sentar naquela mesa, bispo. Nossa, é uma bênção. Aí esses dias eu fui lá no sítio com ele, ele deu outra mesa de inox para nós, uma mesa grandona, bênção. Colocamos lá embaixo, lá os irmãos ficou felizes e usou. Só os bolos que os irmãos trouxeram já encheu a mesa, bispo. Sabe, queridos? E é isso que nós temos que fazer, queridos. Nós temos que usar a nossa vida, o nosso tempo, o nosso lar, a igreja, para termos comunhão. Tomar café com o irmão, larga a mão de ser pão duro, passa ali, não dá. Ah, pastor, quantos pãozinhos eu trago? Também não vai trazer 2 pãozinhos, eu como 2, vou trazer 2. Não, querido, pede 10 pãezinhos, dá 10 pãezinhos aí, para levar para a igreja lá. Pastor, mas e a manteiga? Não, a manteiga a gente dá um jeito de prover, pode ficar tranquilo. Se eu falar um negócio pra vocês não acreditam, irmãos. Eu estou com medo de falar, Manuel, senão vai encher a cozinha aí, né? Né, Maiara? O pessoal chega de manhã e frita ovo, e manteiga, e faz cuscuz, e come. Por isso que a gente chega cedo, queridos, é comunhão, é a bênção de Deus. E a gente vê o que a gente cresce, as amizades, como que a nossa amizade cresce. Às vezes as pessoas falam meio assim: ah, pastor, é difícil falar com você. Cadê o Jaime? O Jaime está aí? Ô Jaime, é difícil falar comigo? O Jaime, ele chega com os 10 pãezinhos dele, ele fala: pastor, eu fiquei sabendo que você gosta do pão do magnata, eu trouxe aqui um pãozinho, vamos lá tomar café. Aí a gente fica lá na mesa, queridos, conversando, tomando café, gerando comunhão, né? O Jaime, ele está com a gente aqui, já tem um ano, Jaime, tem um ano e pouquinho, né? Ele fala, quando ele chama os amigos dele para vir, ele fala: não, você tem que ir lá na minha casa. Aí fala: é na sua casa? Aí quando chega aqui é a igreja. Sabe, queridos, então nós temos que tomar cuidado com isso, queridos. Sabe? Então, queridos, a presença de Deus, ela desceu em Atos e não desceu sobre indivíduos, ela desceu sobre um povo, desceu sobre a igreja. Quem se afasta, queridos, das pessoas sem perceber, começa a se afastar da presença de Deus.
Deus, Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Se você quer viver na presença de Deus, viva na presença de pessoas. Eu estou olhando aqui para o Marconi. O Marconi, ele gosta de vir mexer na igreja aqui. E aí teve um dia que eu fiquei chateado com ele. Ele estava aqui trabalhando, queridos. Eu fui ali na cozinha, cozinhei um feijão, fiz um arroz, fiquei mó tempão lá cozinhando. Aí chamei ele: não, pastor, não como não, não quero comer não. Ontem a gente levou ele para sentar na mesa para comer com a gente, né? Por quê? Porque o Marconi é nordestino, esses nordestinos é sistemáticos, só gosta de comer lá as coisas deles lá e tem dificuldade de comer as coisas. Meu Deus do céu. Então, queridos, a gente tem que lutar. Olha só para você ver, é difícil ter comunhão, queridos, é difícil isso. Isso não é fácil. A gente tem o costume, queridos, de ter comunhão apenas com pessoas que a gente se identifica, mas a gente tem que ter comunhão com todos. Imagina lá em Pentecostes, queridos, o tempo que eles ficaram, 120 pessoas. Você acha que todos eles se identificavam? Todos eles eram parecidos? Não eram. Mas tinha uma coisa que os unia: a fé que Cristo ia derramar, o Espírito Santo. E é isso que tem que nos unir, queridos. Quando nós estamos na presença de Deus, nós não somos diferentes. Nós temos a mesma fé. Sabe, queridos, comunhão, queridos, é a prova visível do amor de Deus. Olha o que a palavra de Deus diz em 1 João 4:20. Se alguém disser: eu amo a Deus, porém continua odiando o seu irmão, é um mentiroso. Porque se não ama seu irmão que está bem diante dele, como pode amar a Deus a quem nunca viu? Deixa eu falar um negócio para você, queridos. O amor de Deus, ele não é visível, é um sentimento. O amor é um sentimento, ele não é visível. E é por isso que Deus criou um termômetro. É que nem a temperatura, você sente a temperatura, mas ela não é visível, né? Nem, por exemplo, mesmo você que mora aqui em São Paulo, quando você for para Manaus, sua mente vai dar uma bugada. Porque você está lá dentro do hotel, está geladinho, aí você olha o tempo nublado, aquela chuva, aí você está em São Paulo, opa, esfriou um pouquinho o tempo. Na hora que você sai, parece que você está dentro de uma panela de pressão. Aí você olha para a temperatura, o tempo está nublado, chovendo, mas está lá, 35 graus. Sabe, queridos, aí você não se conforma. Por quê? Porque sua mente está acostumada que está nublado, chovendo, está frio. Para eles lá não, para eles não existe, eles não sabem o que é frio. É que nem lá em Sergipe. Lá em Sergipe o pastor Cícero colocou ar-condicionado na igreja, né? Pastor Rubens, quando você ficar aí, você pode ficar com o controle do ar-condicionado. E eu coloco que nem aqui na igreja, 23 graus. As crianças começaram de cobertor para a igreja. Não, pastor Rubens coloca muito frio a igreja. Por quê, queridos? Porque eles estão acostumados com o calor. Então, para medir o amor de Deus, queridos, Deus deixou um termômetro. Então é fácil nós percebermos o amor de Deus. É fácil você perceber o amor de Deus na sua vida e na vida de pessoas. Qual que é o amor de Deus? A comunhão, queridos. Pessoas, relacionamento. Como que o amor de Deus vai estar numa pessoa que fala mal para outra pessoa? Como que o amor de Deus vai estar numa pessoa dessa? Então é aí que nós precisamos aprender a identificar. Então você não tem noção se está frio ou se está calor. Você olha para o termômetro lá. Se você tem preocupação, ou será que essa pessoa é de Deus mesmo? Será que Deus está na vida dessa pessoa? É só você ver como que ela trata pessoas. É só você ver como que ela se relaciona com pessoas. Sabe, queridos? Não existe maturidade espiritual sem relacionamentos tratados. Quer dizer, queridos, Deus não mede espiritualidade por tempo de oração, por tempo de igreja. Deus não mede espiritualidade por conhecimento bíblico. Deus não mede espiritualidade por dons espirituais. E Ele mede por quê? Por capacidade de perdoar, por disposição de permanecer e por facilidade de se reconciliar. A pessoa que tem dificuldade de perdoar, queridos, é uma pessoa imatura, espiritualmente falando. Porque a pessoa madura, ela tem facilidade de servir, ela tem facilidade de perdoar, ela tem facilidade de estar junto com as pessoas. E é essa a vontade de Deus para as nossas vidas. Pastor, mas é difícil. É difícil, queridos, por isso que Deus levantou a igreja, por isso que Deus levantou irmãos, e por isso que Deus deu a ordem para que os irmãos chamem a atenção um do outro, conversem um com o outro.
né? Muitas vezes, queridos, você só vai descobrir quem é verdadeiramente seu amigo quando você falar não para ele. Enquanto você está falando sim, tá tudo bem. Vamos caminhar junto, estamos juntos, glória a Deus, aleluia. Mas o dia que você falar não, aí você vai perceber. E cuidado, viu? Porque tem muitos relacionamentos que só são sustentados por causa de sim, 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 sim. Só que vai chegar um dia que você vai falar não. E aí? Como é que vai ser? Esse dia eu estava conversando com um irmão, ele falou bem assim: pastor, a melhor coisa que eu aprendi na minha vida. Eu falei: o quê? Foi falar não. Falar não é a melhor coisa, você ter coragem para falar não. É a melhor coisa, porque às vezes você se compromete e depois você enrola a sua vida toda para poder atender a sua palavra, e era simples você resolver, era só falar um não. Sabe, queridos, então nós temos que tomar cuidado com isso. Então Deus, Ele mede, queridos, a espiritualidade através disso. E o verdadeiro avivamento, queridos, ele começa quando o coração deixa de precisar ter razão para ter paz. Eita, que é como a gente olha para a palavra de Deus, como que a gente tem que crescer, queridos. Por quê? Porque a gente quer ter razão. A gente quer ter razão. Olha o que a palavra de Deus diz em Mateus 5, 23, 24. Portanto, se você estiver diante do altar no templo oferecendo um sacrifício a Deus e de repente se lembrar de que seu irmão tem alguma coisa contra você, deixa o seu sacrifício ali ao lado do altar, vá e faça as pazes com ele, depois volte e ofereça o seu sacrifício. Significa o seguinte: se você não tiver comunhão, queridos, Deus não aceita o nosso sacrifício. Não adianta nada a gente vir aqui entregar um dízimo maravilhoso, uma oferta maravilhosa, se a gente está chateado com o irmão, se a gente está magoado com o irmão. Ah, pastor, mas foi ele que me ofendeu. Peraí, mas você já parou para pensar que pode ser que ele fale a mesma coisa? Mas foi ele que me ofendeu. Alguém vai ter que ceder. E eu espero que quem ceda seja você, porque você é maduro espiritualmente. Porque você está num ponto da fé que você tem capacidade de servir o seu irmão, mesmo sabendo que ele não gosta de você, você vai perdoá-lo. Mesmo sabendo que ele te magoou, você vai perdoá-lo. Por quê? Porque é dessa forma que você vai mostrar a sua maturidade. Sabe, queridos, Deus, preste atenção numa coisa: Ele prefere um relacionamento restaurado do que uma adoração bonita. Queridos, o que o bispo ele falou aqui sobre ministério de louvor? O que adianta o ministério de louvor estar aqui com todos os instrumentos, tocar bonitinho, mas não tem comunhão? Aí chega aqui na igreja o baterista, ele vai lá e graças a Deus a bateria eletrônica. Se o Fabrício aumentar o volume, o Marconi abaixa. Esse é o nosso combinado, né, Marconi? Mas o Fabrício não vai fazer isso. Porque às vezes acontece isso, queridos. Imagina só, queridos, se a gente tem uma bateria acústica aqui, só o baterista resolve aparecer. Aí eu pergunto para você: o louvor vai ser agradável? Não vai. O que tem que fazer para um louvor ser bonito? Todos têm que se ouvir. O baterista tem que entender que o cara do violão também tem que ouvir o violão, o baixo tem que aparecer, a voz tem que aparecer, tudo tem que aparecer. Aí vamos supor que eles entendam de música, sejam especialistas em música. Mas precisa de outra coisa também: eles precisam estar unidos. Se não estiver unidos, é uma questão de tempo para acabar. Faz quanto tempo que o bispo está no evangelho, bispo? O senhor já conseguiu pegar um ministério de louvor que durou mais de 10 anos? Junto, tocando junto, as mesmas pessoas? Já. Aí, ó, que bênção. Isso é bênção, queridos. Isso é bênção. O objetivo que eu falo para Deus é isso. Falo: Senhor, nos dê um ministério de louvor que toque juntos por anos e anos e anos. Não é bonito, bispo? A gente vê. Esse dia eu estava conversando com a Lani, né? A Lani é novinha, ela não é madurinha não. Mas ela falou: não, pastor,
tem que deixar para os mais jovens. Eu falei, não, tem que tocar, esse é o ministério, ué. Cada dia que passa você vai ficando melhor para tocar e você tem que continuar tocando. Até quando? Até ir para a eternidade. Né, bispo? É que nem o bispo, não, tem que deixar para mais não, tem que pregar, ué. Deus usa, fala. Aí na hora que Deus recolher, para, bispo. Deixa para os mais novos, né? De vez em quando Deus mais novo é bom. Eu louvo a Deus, queridos. Eu lembro quando eu vejo o bispo pregar, eu lembro do pastor Orides. O pastor Orides, ele pregava 2 horas, eu achava que tinha passado 10 minutos. Eu falo aqui para a igreja, bispo, quando eu me converti, eu amava tanto as pregações do meu pastor, que eu falava bem assim, eu não entendia muito de igreja, né? Eu ia para a igreja, para que ficar tocando música, né? Ficar perdendo tempo? Por que não vem logo o pregador pregar? Tanto que eu amava. Depois a gente entendeu o que é o louvor, a adoração, mas era o amor, queridos. Então nós precisamos desenvolver isso, queridos. Fazer as coisas de Deus durar como união, comunhão, servindo. O ministério de louvor, ele não tem que entender que ele está aqui para aparecer, para ganhar aplauso das pessoas. Ele está aqui para preparar o ambiente, para receber a palavra de Deus. Não é eles que tem que aparecer, é Cristo. Não é eles que tem que cantar, a igreja tem que cantar. Você viu que momento maravilhoso? Teve um momento aqui, num louvor aqui, que a igreja começou a cantar e a gente não ouvia mais o ministério de louvor aqui, a gente só ouvia a igreja cantando. Esse é o objetivo. Isso é reino de Deus, é você fortalecer as pessoas para crer em Cristo. A sua fé, a sua luta é para que as pessoas sejam abençoadas. Você profetiza sobre a vida das pessoas, você abençoa a vida das pessoas. Por quê? Porque na comunhão você deseja ver as pessoas crescer. E no reino de Deus, como é que as pessoas vão crescer? Se você ama o seu amigo, você tem que ensinar ele a se diminuir, colocar a cara no pó. Eu vi um vídeo, eu até comentei na igreja essa semana, eu achei interessante. Um jogador de vôlei japonês, ele num saque que ele deu, sem querer ele acertou uma juíza. E na cultura japonesa, queridos, isso me fez ter curiosidade de entender um pouco. Eu vi algo lá, na cultura japonesa diz o seguinte: quanto mais próximo você se curva diante de uma pessoa para pedir desculpa, quanto mais próximo do chão, maior é o seu nível de arrependimento. Por exemplo, se você faz só assim, você está um pouco arrependido, né? Mas se você colocar a sua cara no pó, você está dizendo: eu estou muito arrependido de ter feito isso com você, me perdoa, por favor. E esse jogador jovem, o que ele fez, queridos? Ele se jogou no chão e ele colocou a cabeça dele no chão, assim, pedindo desculpa, perdão para ela. Então é isso que nós precisamos aprender, queridos. É isso que nós precisamos aprender. Por quê, queridos? Porque a presença permanente de Deus, permanente de Deus, ela habita aonde? Na unidade. A palavra de Deus em Atos 4,32 diz: todos que creram era um só na mente e no coração, e ninguém pensava que aquilo que possuía era só seu, todo mundo repartia o que tinha. O texto, queridos, não diz que eles tinham reuniões poderosas, diz que eles tinham um só coração. E quando você junta um povo que serve a Cristo e tem um só coração, e é isso que nós pastores temos que levar a nossa igreja a ter um só coração. Porque se nós conseguimos nos unir, se nós conseguimos, sabe, queridos, ter comunhão e ter um só coração, vai acontecer coisas maravilhosas. A palavra de Deus diz em Atos 4,33, os apóstolos anunciavam de maneira poderosa a ressurreição de Jesus, e havia uma abundante fraternidade entre todos os crentes. Fraternidade, queridos, e graça abundante é consequência de uma unidade profunda. E o que é fraternidade, queridos? Só para você entender e não ficar vago na sua cabeça e você guardar isso aí, é um vínculo de amor, cuidado e responsabilidade entre pessoas que passam a se tratar como irmãos.
E é por isso que nós chamamos uns aos outros de irmão. Ô meu irmão, ô meu irmão. Porque isso, queridos, tem que ser de fato o amor que nós sentimos. Como, queridos? Eu não sei, queridos, porque, sabe, eu nunca tive esse sentimento. Desde quando eu me converti, eu sou da mesma igreja e eu sempre me senti amado na igreja. É lógico, eu tive os problemas, sempre tem os levantes contra, mas na minha cabeça, queridos, eram meus irmãos. E eu estava tão envolvido com meus irmãos que muitas vezes eu ouvi da minha própria família: eu não te chamo porque seu negócio agora é só igreja. E realmente é isso, queridos. Por quê? Porque nós passamos a tratar uns aos outros como irmãos. E irmãos, queridos, mesmo sem ter o mesmo sangue, é mais do que amizade. Amizade, queridos, escolhe com quem andar. Fraternidade decide permanecer e amar. Aí eu pergunto para você, as pessoas que você anda, é amizade ou fraternidade? Você consegue andar com todas as pessoas ou você só anda com aquelas pessoas que você gosta, que te atrai? Eu converso com as minhas filhas, eu converso com a minha esposa. Nós temos que amar igualmente. Pastor, mas um irmão pentelha demais, mas ele carece do nosso amor. Nós precisamos amar, é que nem uma mãe. Seus filhos são iguais? Eu tenho 2 filhas, diferença de 11 anos, as 2, totalmente diferente, queridos. A pequenininha com 1 ano e 5 meses já pentelha a grandona. Ela vai lá, pede uma coisa para a Vavá, e a Vavá não dá, ela: papai, papai. Aí como é a pequenininha, né, queridos? Aí cadê? O que você tirou dela? Dá para ela. Sabe, queridos, é diferente. Então por isso que igreja, entenda uma coisa: comece a andar com pessoas diferentes de você. Para de escolher ficar perto só daquelas pessoas que você se identifica. Entenda que todos fazem parte da igreja. Nós temos que amar a todos. Porque a partir do momento que você escolhe as suas amizades dentro da igreja, queridos, você passa, ao invés de frequentar a igreja, você frequenta o seu clubinho social dentro da igreja. E é isso que nós temos que lutar para que não aconteça dentro das igrejas. Porque igreja não é lugar para ter clube social. Igreja é um lugar onde todos devem ser amados. Todos devem ser amados. Sabe, queridos, há igrejas, queridos, com muitos talentos. Tem igrejas com muito talento, mas não tem quase nenhuma presença de Deus. Porque não tem comunhão, sabe? Porque há comparação, competição e independência. Deus, queridos, Ele não repousa em ambientes perfeitos. Deus, queridos, Ele repousa em ambientes alinhados e unidos. Nós lemos Salmo 133:3, essa união perfeita é como o orvalho que cai sobre o monte Hermon e desce sobre os montes de Sião. O Senhor derrama ali a sua bênção e dá a vida eterna. Não é visita, queridos, é permanência. Deus, Ele quer permanecer no nosso meio, nos nossos corações. Deus, Ele não quer simplesmente passar. Às vezes nós queremos passar. Às vezes nós queremos o poderoso, então a gente vai num culto de poder aqui, vai num culto de poder ali, e sempre buscando um lugar de poder. Mas Deus não é assim, queridos. Ele não quer simplesmente passar pelas nossas vidas, Ele não quer mostrar o poder para nós num culto. Ele quer, querido, fazer morada no nosso coração para que outras pessoas o encontrem dentro de você. Quanto tempo que você está na igreja, quantas pessoas passou pela sua vida? Agora eu pergunto para você, dessas pessoas que passaram pela sua vida, quantas encontraram a Deus e estão firmes na presença dEle? Porque Deus, queridos, Ele quer usar a minha e a sua vida para gerar a presença dEle através da comunhão que nós temos uns com os outros. Aí a pessoa vem na igreja e fala: nossa, pastor, como é bom a gente vir aqui sentir amado.
Nossa, aqui a gente sente a presença de Deus, porque os irmãos parecem que têm amor uns pelos outros, porque realmente a presença de Deus, ela está na comunhão, queridos. E como é que você vai mostrar que você ama a Deus, se você não tem comunhão com o seu irmão? Então, queridos, onde existe um só coração, Deus não apenas passa, Ele mora. Sabe? Maturidade espiritual, queridos, é lutar pela comunhão. Quando você é uma pessoa madura espiritualmente, você nunca vai fazer o seu irmão ficar com raiva de outra pessoa. Pelo contrário, você sempre vai lutar para que o seu irmão se dê bem com todas as pessoas. Isso é a maturidade do cristão. Sabe? Isso. Teve uma vez uma pessoa falou para mim: ah, pastor, eu falo as coisas para o senhor só fala para orar, para orar. É, nós temos que orar, ué. Se você for vir falar de um irmão para mim, nós vamos orar por ele. E quem vai orar vai ser você. Vai orar pelo irmão. E depois, se for alguma coisa ruim também, você vai lá pedir perdão para ele. Ah, pastor, mas eu não consigo. Consegue, senão Satanás vai entrar no seu coração aí, você vai ser um problema onde você estiver. Porque Satanás, queridos, ele trabalha desse jeito. Se não tiver comunhão, o que tem? Tem divisão, tem discórdia, tem egoísmo, tem separação. Mas quando tem comunhão, não, queridos. Deus tem bênção de Deus. Deus, Ele pode te abençoar, te prosperar, que você sempre vai manter-se no mesmo nível dos seus irmãos. Você nunca vai querer sair do nível dos seus irmãos. Tem pessoas aqui nessa igreja, queridos, que é extremamente abençoado por Deus de forma financeira, mas você vê o irmão, queridos, ele está sempre no nível, uma pessoa simples, chega, conversa, brinca com todo mundo, você nem percebe, ajuda as pessoas. E é essas pessoas que Deus quer abençoar, aquelas pessoas, queridos, que não são egoístas, que não são prepotentes, que não são arrogantes. Para que Deus vai abençoar você se você não tem comunhão? Para que Deus vai te dar tranquilidade, paz, e o tempo que você tem, o tempo livre que você tem é para fazer as coisas que você quer? Se Deus te abençoar, te prosperar, aí ao invés de estar no resgatão, você estava na praia, né, Israel? Cadê Israel? Ah, Israel. Sabe, queridos, Efésios 4, 3, 6 diz: procurem de todas as formas conservar por meio da paz que une vocês a unidade que o Espírito dá. Nós somos todos membros de um só corpo, temos o mesmo Espírito e uma só esperança, para o qual todos foram chamados. A um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai, o qual está sobre todos nós, em todos nós, agindo por meio de todos nós. Está vendo, queridos, como que Deus, Ele deseja a união, porque Ele quer agir através de todos nós. Você quer ver como que a união é coisa maravilhosa, queridos? Por que nós temos esse espaço, temos essa igreja? Ah, porque o pastor... Que pastor Rubens o quê, queridos? Pastor Rubens mora num apartamento de 54 metros quadrados. Eu fico às vezes chateado quando eu vejo um prefeito falando: não, porque eu construí não sei quantos parques municipais, porque eu construí não sei quantas UBS. Eu falei: rapaz, o prefeito está mutado na grana, construiu sozinho. A gente sabe que não funciona assim, queridos. A gente precisa de ajuda, a gente precisa de pessoas. Se você está bem hoje profissionalmente, é porque lá atrás alguém te ajudou. É porque lá atrás alguém mostrou um caminho para você. É porque lá atrás alguém te contratou. Então por isso que nós temos que fazer isso. Se Deus tem sido bom com você, usando pessoas para te abençoar, você tem que continuar isso. Você tem que abençoar pessoas, para que pessoas possam crescer. Sabe, queridos, a unidade, ela não acontece sozinha. Ela é protegida, queridos. Crentes imaturos defendem opiniões. Preste atenção, crentes imaturos defendem opiniões. Aí eu mudei a palavra aqui. Eu não coloquei crentes depois. Eu coloquei filhos maduros defendem relacionamento.
Presta atenção nisso. Isso é muito sério. Você tem que tomar cuidado com aquelas pessoas que defendem opiniões. E você tem que andar com pessoas que defendem relacionamento. Pessoas que te levam a ter relacionamento com outras pessoas, a te respeitar. Aí você fala, pastor, dá um exemplo. Né? Vamos supor aqui que eu estou com o Kleber e de repente o Kleber veio conversar comigo e ele começa a falar mal do Israel. Não, pastor, porque o Israel queria era para a praia e eu fiquei lá fazendo a cabeça dele e graças a Deus ele vinha para o resgatão. Né? Vamos supor, isso não aconteceu, né, Kleber? Não aconteceu, viu, gente? Ô Israel, não aconteceu, viu? Eu estou falando isso, foi uma brincadeira que ele fez com o Irineu aí, queridos. Se eu defendo opinião, eu vou falar para ele, não, você está certo. Israel só quer saber de praia. Você viu lá na igreja? Ele chega atrasado, quer parar o carro na frente da igreja, sai para tomar café no meio do culto. Eu estou defendendo o que é a opinião dele. Agora, se eu for defender o relacionamento, falar, não, rapaz, Israel é uma bênção. Você tem que andar com ele para você descobrir o quanto ele tem um coração bom e generoso. Você está falando isso dele porque você não conhece ele como ser humano, mas o dia que você começar a andar com ele, servir, você vai ver o quanto ele é bom. Vem aqui, vamos orar por ele. Da pessoa que defende relacionamento, ela nunca vai fazer você brigar com outra pessoa. Pelo contrário, ela sempre vai te levar a perdoar e amar a outra pessoa. E relacionamento é importante, queridos. Ser espiritual, queridos, não é nunca ter conflitos. Ser espiritual, queridos, é decidir não permitir que eles gerem distância. Pastor, o que significa isso? Significa que se você tiver um conflito com uma pessoa, você não tem que se afastar dela. Aquele conflito tem que fazer você se unir a ela. Eu tenho grandes amigos, queridos, aqui, que a nossa amizade, ela começou a crescer depois de um grande conflito. Depois de um grande conflito. Porque depois de um grande conflito vai vir o quê? O perdão. Esses dias o Israel estava falando um exemplo, mesmo estou usando Israel aqui hoje, né, Israel? O Israel, ele tem a jujuba dele. A jujuba dele é a filha mais nova dele, né? Aí ele está lá passeando com a jujuba. Aí a jujuba estava presa na coleira, ele soltou a jujuba um pouquinho. Aí de repente um cara parou a moto, a jujuba estranhou o cara. Daqui a pouco o cara gritou, vou bater nesse cachorro se ele me morder. Queridos, mas a jujuba é a filha mais nova do Israel. Esse Israel ficou bravo, né, Israel? Né? Aí ele falou, agora eu não sou mais Israel, agora eu sou Carlinhos. Só que aí passou um tempo, né, Israel? Aí Israel foi lá, viu o cara, meu amigo, me perdoa, aquele dia eu fiquei nervoso. Aí o que o rapaz falou para o Israel? Rapaz, você me pedindo perdão? Não, foi eu que falei que ia bater na sua cachorrinha lá, você me desculpe e tal. Virou amigo. Virou amigo, queridos. Isso é defender relacionamento. Pedir perdão, pedir desculpa. O nível do seu crescimento espiritual, queridos, é revelado, sabe quando? Sabe como se descobre se você é maduro espiritualmente ou não? É pelo tempo que você demora para pedir perdão. Se você é uma pessoa madura espiritual, já madurinha, docinha espiritual, imediatamente você erra, você já percebe e perde perdão. Agora, quando você demora, significa que você ainda tem que aprender muito. Sabe, queridos? Entenda uma coisa, queridos. Quem encontrou Deus de verdade, né, para perguntar quem está certo. Quem encontrou Deus de verdade para perguntar quem está certo, né? Tem que começar a perguntar, né, queridos? O que preserva o vínculo? Para de querer descobrir quem está certo. É ruim, queridos, porque às vezes as pessoas nos perguntam, não, pastor, mas eu estou certo, 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 eu nunca fiz nada de errado. Queridos, nós não estamos aqui para isso. Poxa vida, eu estou me afastando desse irmão, o que eu tenho que fazer para poder preservar esse vínculo com ele? Às vezes eu errei, eu tenho que pedir perdão, eu vou pedir perdão. Mas, queridos, não é pedir perdão por interesse, porque muitas vezes você que é crente maduro vai entender o que eu estou falando isso. Muitas vezes você pediu perdão e você foi maltratado. Muitas vezes você pediu perdão e você foi humilhado, mas isso não manchou o seu coração e não te machucou.
Porque Deus, Ele te fez forte, maduro para suportar isso. Você entendeu que a sua paz que você fez, você está em paz com Deus, você está em paz com seu irmão, mesmo que ele não esteja em paz com você. Você está em paz com ele porque você pediu perdão. Quanto mais parecido com Cristo, queridos, quanto mais parecido com Cristo você se torna mais, você luta para permanecer conectado. Olha só a vida de Jesus, queridos. O tempo que Jesus passou aqui, Ele ficou correndo atrás de bens. E Ele impacta a humanidade até hoje. Por quê, queridos? Porque Ele abriu mão de tudo para poder ter comunhão e para poder ensinar comunhão para a igreja. Deixa eu falar um negócio para você. Às vezes você fica construindo algo que depois que você partir para a eternidade, será que vai durar pelo menos uns 2, 3 anos? Uns 100 anos. Olha o que Cristo construiu. Cristo, Ele construiu uma comunhão, uma amizade, uma família. E aquilo que Cristo construiu, queridos, rompeu séculos e dura até hoje. Muitos homens de Deus também, queridos, construiu o mesmo que Cristo construiu e também rompeu séculos e dura até hoje. E nós, a igreja de hoje, o que nós estamos construindo? Será que nós estamos preocupados em relacionamento, comunhão, ou nós estamos preocupados em crescimento? Quantas igrejas, né, bispo, nesse tempo aí de ministério, você já viu cair? Eu mesmo, queridos, participei de uma igreja em Minas Gerais, no tempo que eu morei lá. Eu saí daqui, fui morar em Minas, peguei uma carta de transferência, tudo certinho, queridos. Quando eu voltei, peguei uma carta de transferência e voltei. A igreja, queridos, coisa linda. Uma igreja com mais de 1000 membros. Eu me casei nessa igreja. Uma igreja linda, queridos. Igreja Batista do Tirol. Deixa eu falar um negócio para você, queridos. Não existe mais. Essa igreja não existe mais. Sabe, queridos? E às vezes eu me pergunto, o que adianta a gente lutar por coisas que vão perecer? E muitas vezes nós não lutamos por isso, por comunhão. E esse tem que ser o nosso objetivo, queridos. Nós temos que promover a paz. Nunca divida pessoas, pelo contrário, nós temos que lutar para conectar as pessoas, para juntar as pessoas. Entendam uma coisa, queridos, igreja é um lugar de união, não é um lugar de divisão. Porque tudo que nós formos fazer aqui, tudo que nós formos crescer, tem que ser juntos. Jesus, queridos, Ele poderia ter deixado como sinal da igreja milagres, dons, conhecimento, mas Ele escolheu outro. E olha só o que Jesus escolheu, João 13, 35. Esse profundo amor que vocês tiverem uns pelos outros, provará ao mundo que vocês são meus discípulos. O que prova que você é discípulo de Deus, não é o dom de cura que você tem. O que prova que você é discípulo de Deus, não é a capacidade de louvar a Deus que você tem. Não é o dom que você tem. O que prova que você é um discípulo de Jesus é o amor que você sente pelos seus irmãos. Sabe, queridos, o mundo ele não vai conhecer Deus pela nossa teologia. O mundo não está nem aí para a nossa teologia, queridos. O mundo, se você começar a falar sobre teologia para o mundo, eles vão ficar de boca aberta, sem entender nada. Eles não compreendem a nossa teologia. Mal é mal, quem compreende a teologia é uma parte da igreja. Eu não estou falando que nós não temos que ter teologia, nós temos que ter sim. É uma arma poderosa que nós temos que ter, mas nós temos que saber usar. Porque para poder revelar Cristo para o mundo, é o amor, é a união. Um jovem de 15 anos me enganou para Jesus. Que teologia ele tinha? Ele tinha amor, ele tinha cuidado, ele tinha respeito, ele sabia se comportar mesmo em lugares onde ele não deveria estar. Quando eu vi o amor
daquele menino por mim, eu fiquei constrangido. Sabe, queridos, muitos, queridos, procuram Deus num culto poderoso, procuram Deus no monte. Mas Deus, queridos, Ele decidiu morar onde? Na mesa. Por isso que eu falei aqui que o bispo nos deu 2 mesas, e isso tem um significado poderoso para mim. Isso tem um significado maravilhoso. Ele não tem noção do presente maravilhoso que Ele nos deu. Sabe, queridos, a palavra de Deus em Mateus 18, 19 e 20 diz: eu lhes digo isso também, se 2 de vocês concordarem aqui na terra a respeito de qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito por meu Pai que está no céu. Pois onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, eu estarei ali no meio deles. Aonde que Deus vai estar? No Monte Hermon, no Monte Sinai. Sim, naquela época ele até poderia estar no Monte Sinai, mas ele se decidiu estar num lugar diferente. Pois onde 2 ou 3 se reunirem no meu nome, eu estarei ali no meio deles. Cuidado, porque às vezes você acha que você está buscando Deus e você está encontrando outras coisas. Porque Deus, Ele habita onde tem comunhão, onde tem união, onde tem concordância. É tão bom, queridos, quando você se reúne com os irmãos e tem concordância. É tão bom quando você faz uma reunião de ministério e tem concordância. É tão maravilhoso isso, queridos. E é aquilo que eu falei para você, nós podemos ser pessoas diferentes. Nós podemos ser pessoas diferentes, mas nós temos que ter uma única fé e ser unidas por ela. Sabe, queridos, não é apenas, queridos, reunião. A união, preste atenção, a união, queridos, é o endereço da presença de Deus. Se você quer sentir a presença de Deus, não se isole. Vá para onde a igreja está reunida. Vá para onde a igreja está reunida. Sabe? Eu quero que você se coloque de pé nesse momento. Vou pedir para você se colocar de pé. E eu vou pedir para você fechar os olhos. Vou pedir para o pessoal do louvor aqui assumir a posição deles. Feche os teus olhos. Não deixe com que nada tire. Eu quero que você pense nisso, no que foi falado. Eu quero que você analise a sua vida. Eu quero que você veja, sabe? Porque, queridos, Deus, Ele não chamou você aqui hoje, nesse momento, simplesmente para orar mais. Deus, Ele te chamou aqui, queridos, porque Ele quer que você volte a se conectar com pessoas. Eu quero que você pense somente em você, na sua vida, nos seus relacionamentos na igreja. O porquê que você está com raiva daquele seu irmão, porquê que você está chateado com aquele irmão, sabe? Porque Deus, Ele está te chamando hoje para voltar a se conectar com essa pessoa. Talvez você se feriu, você se afastou, ficou chateado, ficou magoado. Talvez você se fechou, ou pode ser que você tenha decidido até andar sozinho. Feche os teus olhos, reflita nisso que eu estou falando. Eu quero trazer você não para emoção, eu quero trazer você para consciência. Eu não vou te levar a emoção agora. Eu quero que você analise a sua vida. Eu não quero que você olhe o fato de você não estar mais conectado com essa pessoa pelo fato dela ter feito algo. Eu quero que você olhe para aquilo que você fez, sabe? Então você se afastou, se fechou, decidiu andar sozinho. Mas eu quero te dizer algo. O Deus que você busca, Ele habita justo naquela amizade que você evitou. E hoje o Espírito Santo está restaurando pontes. Sabe? O Espírito Santo, Ele quer voltar. E Ele quer ver. E Ele quer te levar a fortalecer a essa amizade. Aí eu pergunto para você: quem aqui quer voltar a viver uma comunhão verdadeira?
Quem aqui quer remover barreiras dos corações? Às vezes você está com o coração e fala, pastor, é difícil. Então o Espírito Santo, ele está te chamando para tratar a sua vida. E aí eu vou pedir, se você quer voltar a viver uma comunhão verdadeira, se você tem dificuldade, sai do seu lugar, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Quem quer renovar as barreiras do coração, às vezes seu coração está chateado, às vezes com um ente querido, com uma pessoa que você ama, às vezes você não consegue se entender com o seu irmão, com a sua irmã de carne, com o seu irmão de sangue. Às vezes você tem dificuldade de se entender com o seu pai. Às vezes você quer que tudo seja do seu jeito. Deus está falando para você, menos de você, mais dele em você. Deus, ele quer que você comece a escutar o seu irmão, comece a escutar o seu pai. Às vezes você tem paciência de escutar as pessoas, mas não tem paciência de escutar o seu pai, de escutar o seu irmão. Se você quer mudar a sua vida, saia do seu lugar, vem aqui na frente. Quem quer experimentar a presença de Deus e quer que a presença de Deus permaneça em você? Fala, pastor, eu estou cansado de ter Deus só por uns momentos. Eu quero que Deus permaneça em mim. Eu quero que Deus gere em mim uma capacidade de comunhão tão grande, onde a presença dele vai ser forte e poderosa na minha vida. Então saia do seu lugar, vem aqui na frente. Não tem problema se a frente for o meio, não tem problema se a frente for os laterais. Mas você fala, pastor, eu estou cansado. Eu estou cansado de não sentir a presença de Deus na minha vida. Eu só sinto uma raiva, e eu quero brigar. Deus quer tirar a briga do seu coração hoje. Deus quer tirar essa raiva do seu coração, mas para que essa raiva saia, você precisa da presença dele. Saia do seu lugar, venha aqui para frente. Vamos orar, vamos